Oxi, 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 oxi. Temos aqui 10.000 abelhas e nos próximos 100 dias elas vão viver na minha casa. Mas se tornar uma colmeia significa lutar contra o medo, a morte e a guerra. A sobrevivência deles significa tudo para a rainha, para o planeta e agora para mim. O único problema, eu nunca fiz isso antes. Ai, não, aquela acabou de me picar. Olha aqui. Se eu pudesse encontrar a rainha, as outras abelhas me seguiriam até em casa. Mas tem um problema. Todas elas parecem iguais. Todas elas parecem iguais. As abelhas vão fazer qualquer coisa para proteger sua rainha. Foi ela quem começou isso. E ela é a única que pode terminar. Cara, que? Então eu notei. Eles não estavam apenas voando. Eles estavam marchando para sua rainha. Rainha. Depois de 1 hora de dor, eu finalmente encontrei ela. A líder da colmeia. Mas minha jornada como apicultor apenas começou. E com a rainha capturada, as abelhas foram entrando. Mas quando eu trouxe elas para casa, eu sabia que não ficariam seguras por muito tempo. Muitas abelhas em muito pouco espaço. Eu não tinha muito tempo. Presente de Dia dos Pais é só na loja de brinquedos do... Decidi transformar meu gabinete em uma colmeia. O tubo permite elas viajarem entre o mundo interno e o externo. Mas para mover as abelhas, tem que esperar anoitecer. As abelhas não podem voar no escuro, portanto, isso deve ser fácil. O primeiro passo é pegar a rainha. Mas elas estavam extremamente defensivas. Eu tenho que ter cuidado para não causar nenhum alarme. Um movimento errado e toda a colônia entrará em pânico. Então eu gentilmente coloquei a rainha na colmeia. O resto das abelhas deve seguir o seu cheiro. Eles não se mexeram, não se importaram. Então eu tentei colocar elas na entrada. Mas isso levou elas a entrar... Ai, socorro! Me ajuda aqui, socorro! As abelhas não tinham ideia para onde ir. Eu esqueci de fechar o zíper do traje de apicultor. Elas tomaram conta das câmeras, das luzes e até das nossas cabeças. Tá ouvindo elas? Se eu tô ouvindo elas, estão literalmente na minha cabeça. As abelhas estavam perdidas e não conseguiam encontrar sua rainha. Opa! Mas algumas começaram a abanar suas asas. Eles estão espalhando o perfume da rainha. Os outros podiam sentir o cheiro. E logo as abelhas estavam marchando para sua rainha. Foi praticamente inacreditável. Decidi deixar elas passando a noite aqui. E nos próximos dias, suas vidas mudarão para sempre, graças ao navegador de internet Opera. Peraí, o quê? Quando comecei minha pesquisa de abelhas, eu tinha mais de 40 guias abertas. Que uma bagunça total. Mas eu posso usar a ferramenta de IA integrada do Opera, Aria, para organizar minhas abas instantaneamente. Nossa! E elas podem ser expandidas ou separadas com um único clique. E até chamou a atenção dessa abelhinha aqui, olha só. Se eu tirar uma foto dela, eu posso usar a ferramenta de reconhecimento de imagem de Aria para analisar e explicar a foto. A Aria também pode fazer imagens personalizadas. Você gostaria que fosse você. E graças ao tocador de música flutuante, posso controlar minha música sem interromper minha navegação. Opera permite escolher entre 7 plataformas de streaming diferentes. E você pode ouvir música mesmo fora do navegador. Mas o que realmente a gente ama é o recurso de vídeo. Posso assistir ao YouTube enquanto eu estudo as abelhas. E tudo que você precisa fazer é clicar no link na minha descrição para baixar o Opera gratuitamente hoje mesmo. E até o 4º dia, seu império estava em andamento. Elas o projetam para servir sua rainha. Ela é a única no ninho que pode botar ovos. Mas sem comida,
ela não consegue voltar. Então ela envia seus trabalhadores para encontrar comida. Eles voarão até 5 quilômetros em busca de comida. Eles coletam néctar e pólen para trazer de volta a colmeia. Mas algumas das abelhas começaram a enxamear. Vem aí o 8 do 8 Liquidação Shopee. No dia 8 de agosto, compre com cupom de frete grátis. Eles estavam enxameando o mesmo plástico que usei para capturar a rainha. Ainda carregava o cheiro dela. Mas lá dentro, nossas abelhas iriam salvar elas. Elas começam a pulverizar feromônios no ar. E isso fez com que as outras abelhas se reunissem. Todas as abelhas conseguiram entrar na colmeia. E no 10º dia, a rainha estava começando a pôr seus primeiros ovos. Eles são a base para o seu futuro império. Mas os ovos estão em perigo. Um besouro de colmeia. E não estava sozinho, não. Esses besouros comem e matam os ovos. Então as abelhas tentarão deter eles todos. Mas a armadura deles é muito forte. E como se as coisas não pudessem piorar, uma colônia de vespas lançou um ataque. Eles vieram de um ninho próximo e as abelhas foram invadidas. Eles não tiveram escolha a não ser salvar a rainha. Então se uniram para formar um muro protetor ao redor dela e então começaram a lutar. Elas estão lutando por sua rainha. Mas isso não seria uma vitória, já que a maior parte da colônia morreu. Ontem eles estavam seguros, mas hoje estão quase extintos. Mas as abelhas são um dos poucos animais que respeitam seus mortos. Então os poucos que restam constroem um cemitério. Eles são os insetos mais inteligentes do nosso planeta. Mas antes que possam se recuperar, elas precisam enfrentar um novo tipo de ameaça. Parasitas. Esse é o ácaro varroa destruidor. E eles tomaram conta da colmeia. Eles estão nas abelhas desde o primeiro dia. E somente agora, quando as abelhas estão mais fracas, elas decidiram atacar. Até a rainha não estava segura. E a cada dia mais e mais pessoas são mortas. E por conta própria, as abelhas estão condenadas. E em vez de deixá-las apodrecer, eu construí o meu próprio cemitério. Elas podem ter morrido hoje, mas alimentarão as abelhas de amanhã. Agora tenho duas opções. Deixar a natureza seguir seu curso ou há a opção 2. Vou salvar elas. Mas será extremamente perigoso, porque este é um vaporizador de ácido acrílico. Os vapores são mortais para mim, mas também são mortais para os ácaros. Mas depois que toda a poeira baixou, notei dezenas e dezenas de ácaros mortos. A operação foi um sucesso. E os ovos da rainha estão todos começando a chocar. No dia 30, eles se tornarão larva, quase lá pupa. E no dia 41, a primeira abelha estava começando a emergir. Ela cuidadosamente mastiga seu caminho pelo casulo, até que ela fosse capaz de dar o seu primeiro passo para a terra. Abaixa. E nos próximos 60 dias, as abelhas foram de uma colônia para um império. Elas haviam colonizado a colmeia inteira.
Mas eu tô tão acostumado a viver com elas que esqueci. Isso é loucura. Mas não pra todo mundo. Ai, gente, isso é muito legal. Isso aqui é muito bom. Isso aqui veio pra casa? E tava na hora de mover elas pra fora, onde elas pertencem. Mas eu peguei um pedaço de favo de mel pra mim, pra poder experimentar o mel delas pela primeira vez. Caraca, isso aqui é muita loucura. E quem é melhor pra provar o mel, se não a própria criatura que fez? Dá uma olhada nesse vídeo pra muito mais e eu vejo você no